Olá, hoje eu vou conversar com a professora Terezinha Fernandes. Ela é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, doutora em educação no programa tipo sanduíche com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Aberta de Portugal. É docente do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Mato Grosso, membro do grupo de trabalho LTC da Universidade Federal de Mato Grosso, EduMídias da Universidade Federal de Santa Catarina e GPDoc da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A professora Terezinha, ela foi indicada também para a professora Edmeia Santos, que esteve aqui conosco, foi a primeira a falar conosco sobre cybercultura. A professora Terezinha está fazendo com a professora Edmeia o pós-doc. Olá, professora Terezinha, seja bem-vinda. Oi, Sérgio. Inicialmente, eu quero agradecer a você, pelo convite para estar junto com o seu coletivo da Rede Municipal de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. É uma satisfação grande estar com vocês, apesar do momento, da pandemia, mas também a gente sabe que esse momento é de ambivalência, pois, ao mesmo tempo que é uma crise sanitária, que nos distancia fisicamente das pessoas, mas, claro, por segurança, por prevenção, mas, por outro lado, também nos aproxima, em potência, assim como você e eu estamos agora, seja por questões de trabalho, seja por questões familiares, as pessoas estão próximas, juntas, virtualmente, Então, trazendo para o diálogo, essa situação vivenciada por todos nós hoje, certa vez a banda Titãs, quando foi lançar um álbum que reunia diversos estilos musicais, eles deram o título de Tudo ao Mesmo Tempo Agora. O que nós estamos fazendo agora, Tudo junto e distante ao mesmo tempo. Então, eu quero agradecer e que possamos ter um bom diálogo. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos e que essa conversa seja produtiva. Eu que agradeço, eu que agradeço. Uma coisa importante dentro do que aconteceu durante a pandemia foi a necessidade dos professores terem que se encontrar com os alunos de forma virtual. E nesses encontros, uma coisa que é necessária é saber utilizar as ferramentas, saber adequar as ferramentas para uma educação com qualidade. E aí nós temos palavras-chave, tipo letramento, multiletramento, e eu queria saber de você, dentro do contexto da educação, em especial a de formação de professores, o que significa multiletramento digital? Muito bem, Sérgio. Antes só de responder a sua pergunta, gostaria de situar o meu trabalho docente e de pesquisa com esses conceitos, tá? Para demarcar o meu lugar de fala aqui nessa conversa nossa, como diria a Jamila Ribeiro, o meu lugar social, enfim, como pesquisadora e professora. Na minha pesquisa de doutorado, eu desenvolvi um estudo sobre letramentos digitais, de estudantes universitários da Universidade Aberta de Portugal. Nesse estudo feito por mim, Sérgio, esses estudantes, eles participavam de um módulo chamado Módulo de Ambientação Online. Veja que, na época, que foi o período de 2012 a 2016, eles já faziam isso. Então, nós olhamos para essa experiência, de formação deles como um grande evento de letramentos, Então, e ali todos que participavam dessa formação nós concebemos como praticantes culturais, numa acepção de Michel de Certeau. Então, que eram os estudantes, as professoras mediadoras, eu como pesquisadora, enfim, e esse era um módulo prático, totalmente online, porque a universidade ela é virtual, Então, e operando pelo princípio da inclusão digital, tá? E aí, nesse ambiente virtual de aprendizagem, que não é o caso de todos que vão trabalhar com a educação online, porque muitos podem trabalhar com outras plataformas que não sejam ambientes direcionados para a formação educacional, mas
ele tinha, então, as suas várias interfaces, fórum, chat, wiki, enfim. E aí, por ali, então, a universidade trabalhava com a ideia de competências digitais, né? E aí, eu, como pesquisadora, olhava para essas práticas e operações desses praticantes culturais como possibilidades de letramentos. E, ao final desse estudo, eu acabei observando que, dentre as competências que a universidade tinha como objetivo atingir, ela conseguiu, com esse módulo, e, para além dessas competências, outras dimensões dos letramentos foram identificadas por mim, mais ou menos uns 10 letramentos diferentes uns dos outros, né? Que emergiram aí nessas operações e práticas e táticas desses praticantes, né? Então, é desse ponto, né, que eu parto para falar desse conceito de letramentos digitais. E agora, no pós-doutorado, que eu estou fazendo com a professora Edmeia Santos na UFRRJ, eu estou trazendo o conceito para multiletramentos críticos, uma vez que a gente vem compreendendo, então, né, as transformações, tanto nos modos de operações das pessoas, dos praticantes com tecnologias, quanto nesse movimento do próprio conceito em ir se atualizando. Então, na minha pesquisa acadêmica, aí aqui já falando como professora orientadora de estudos, também tenho feito, né, na pós-graduação, orientações, coorientações de trabalhos com esse mesmo tema, né, dos letramentos digitais e dos multiletramentos, com estudantes de graduação, com professores da educação básica, com grupos de terceira idade, com, agora mais recentemente, com professores da rede que trabalham com crianças. Tive também uma experiência interessante no estado de Santa Catarina, com um grupo de pescadores, que são grupos culturais bastante específicos, com uma riqueza enorme, né, de experiências, e que a gente pôde trabalhar com os modos como a linguagem se dinamiza e a própria cultura também vai se transformando, e a própria cultura da pesca, que na ocasião era a pesca da tainha, que é num período pequeno de 3 meses, né? Então, são experiências ímpares que vão dando essa possibilidade da gente discutir esses conceitos. Então, a gente chega a pensar, então, mas por que se discute conceitos como esse em processos de formação, uma vez que as pessoas já estão praticando e elas já estão imersas, né, no que a gente chama de cibercultura. Então, por que é necessário também dialogar com essa multiplicidade de vozes? Quem são essas pessoas, esses grupos diferentes? Como é que isso se dá em cada um desses diferentes grupos, né? Então, essa multiplicidade de vozes, a gente poderia buscar um diálogo, por exemplo, com Bakhtin, que ele vai tratar um conceito de polifonia, quando ele vai tomar de empréstimo esse conceito da música para falar das diversidades de semioses das linguagens. E é mais ou menos nesse sentido que se dão os letramentos digitais e, agora mais recentemente, a discussão dos multiletramentos, né, no contexto da cibercultura e do ciberespaço. Mas aí você vai me dizer, mas ainda não cheguei no conceito propriamente dito, tá? E aí eu gostaria também de fazer uma outra observação, que tudo isso que nós estamos pensando, estamos falando, leva em conta que é necessário toda uma infraestrutura tecnológica, que são, né, os diversos dispositivos e artefatos tecnológicos, e principalmente o acesso à internet como um direito de todos e todas, né, conforme previsto no Marco Civil da Internet. É um direito humano hoje, né? Então,
a gente está levando em conta isso para poder trabalhar com a ideia de expansão, de ampliação, né, desse conceito e dessas práticas no contexto educativo, tá? Então, vamos lá, ao conceito, né? Ainda antes disso, Sérgio, é importante marcar, e aí eu vou, né, nos estudos de Edmeia Santos, que é importante marcar que tudo isso acontece num contexto cultural que a gente chama de cibercultura. E essa cibercultura, ela é a cultura do nosso tempo, né? E aí, nos estudos de educação online da professora Edmeia Santos, ela vai falar que a educação online ela é um fenômeno da cibercultura. Então, juntas promovem mudanças naquilo que a gente conhece como cultura mesmo, né? Então, assim, é um cenário sociotécnico aí para buscar um diálogo com o Bruno Latour, em que a internet e os computadores, eles são a base dessa infraestrutura, né? E, claro, junto com tudo isso, tem os valores, as atitudes, as ações humanas que fazem o tecido humano, né? E aí a gente vai dialogar com Pierre Levy, que vai dizer que tudo isso, então, é que constitui a cibercultura e o ciberespaço. E aí, por que todo esse retorno, se tantos outros estudiosos já falaram sobre isso? Porque os multiletramentos, eles estão imersos nesse contexto todo, né? Então, onde a informação, exatamente, onde a informação é distribuída, marcada pela conectividade, pela interação entre esses praticantes culturais, e que são os princípios da sala de aula interativa de Marco Silva, que ele já fala há muito tempo para a gente, né? Com as múltiplas janelas abertas, com as redes que se intercruzam, né? Eu tive o prazer de se interromper, já interrompendo, tive o prazer de ser aluno do Marco Silva, na época que ele estava produzindo a sala de aula interativa. Foi muito bacana esse contato com ele, 2005, 2006, por aí. Deve ter sido uma honra mesmo. Então, aí, só para finalizar esse pensamento, esses espaços de aprendizagem colaborativa, de construções e elaborações das pessoas conjuntamente, que vão com que nós tenhamos uma inteligência coletiva, que é o que Pierre Levy diz. Então, o que você está fazendo, produzindo todos esses artefatos que eles podem passar a ser curriculares, é também essa construção colaborativa e, ao mesmo tempo, que passa a compor a inteligência coletiva. E aí, junto com tudo isso, existe uma convergência de mídias e tecnologias digitais, e a gente vai chamar de cultura da convergência, conforme um autor chamado Henry Jenkins também. Então, essas plataformas, esses modos de atuação das pessoas que são esses praticantes culturais nesse contexto, esses espaços e tempos diferentes que estão sendo possibilitados, principalmente nesse momento agora, é o que a gente vai chamar de redes educativas. São grandes redes educativas, né? Conforme nos ensina Edmeia Santos. E dentro dela, as pessoas produzem cultura, as pessoas produzem artefatos culturais. E esses artefatos culturais, eles também podem ser educativos, né? Eles também podem ir para a escola, eles também podem ir para a universidade. Então, vamos para poder chegar no conceito, então, de letramentos, né? Dentro desse contexto maior. Em princípio, aqui, para falar de letramento digital, e depois multiletramentos, eu vou estar dialogando com alguns autores que são Brian Street, né? Marcelo Busato, Roxane Rojo, e outros, tá? Mas mais especificamente estes. Então, o que seria esse conceito de letramento digital? Bom, se nós estamos falando dessa complexidade toda, né, então ele não pode ser algo também reducionista.
Então, ele é uma rede heterogênea de conhecimentos, tá? Habilidades, atitudes, valores que vão compor aquilo que as pessoas constroem, usando também um conjunto amplo de meios, né, de mídias, de tecnologias, operando por diversos gêneros do discurso e diversas linguagens digitais, tá? Tudo isso sempre pensando que elas estão circunstanciadas num contexto sócio-histórico do discurso, tá? E também das condições de produção desses praticantes culturais, tá? E aí, então, a gente encontra uma conexão com outros letramentos, porque você me dizia antes, né, que os letramentos na cultura digital, eles conectam outros letramentos, e é isso mesmo, entendeu? Eles conectam os letramentos da letra, que é o letramento convencional, que a gente chama, né? Que são as práticas sociais associadas à leitura e à escrita no impresso, né? No analógico. E hoje nós temos, então, como letramentos digitais, práticas sociais de uso de linguagens com o digital em rede. Então, ela se amplia, mas ela não exclui as anteriores, tá? Então, este seria mais ou menos, então, o conceito, né, de letramento digital. Mas aí, Sérgio, para a gente situar melhor ainda esses letramentos, a gente tem sempre que considerar que eles se dão dentro de práticas sociais, né? O praticante cultural, ele pode desenvolver, sim, ele desenvolve muitas coisas sozinho, mas muitas coisas que ele desenvolve são nas práticas, né? Desde das práticas familiares, escolares, né? Enfim, na vida, né? Então, essas práticas, elas são contextualizadas também, né? Nos contextos culturais específicos, e elas envolvem uma série de coisas, como, por exemplo, as identidades, né? Os discursos, as relações de poder que se estabelecem ali. E elas configuram e determinam também o que as pessoas produzem, o modo como elas interpretam as coisas, o modo como elas atribuem sentido a isso e compartilham, entendeu? E aí, pensando que essas práticas, como uma coisa bem ampla, elas se dão dentro de eventos também de letramento. Então, nós temos trabalhado com o conceito de prática de letramento digital e eventos de letramentos digitais. Por exemplo, você que vai levar essa discussão para a formação de professores, quando você pensa em fazer algo relacionado a isso e você coloca isso em prática, por exemplo, uma formação específica para uso de determinado meio digital e para desenvolver determinadas habilidades e conhecimentos, você está pensando num evento de letramento digital, né? Então, esse evento são situações específicas, são situações cotidianas que as pessoas usam suportes e interfaces digitais para fazer a interação entre as pessoas, produzir algo, desenvolver seus processos interpretativos e de comunicação, e por ali se constitui e se institui as práticas. Então, práticas de letramentos digitais e eventos de letramento digitais, eles estão imbricados, estão juntos, tá? E aí a gente chega, então, a dizer por que nós, mais recentemente, estamos voltando aos estudos bem anteriores, que é do grupo de Nova Londres, que há muito tempo atrás pesquisou e chegou à conclusão de que seriam multiletramentos, então. Já que são tantos, né? Então, vamos chamar, ao invés de nomear um de cada vez em separado, vamos tratar isso como um conjunto, né, de multiletramentos.
E aí eu venho fazendo essa atualização também. Bryan Street também trata dos multiletramentos, tá? Numa perspectiva social, levando para essa questão da cultura, do discurso, das relações de poder e tudo mais, e aí trazendo para a questão para o contexto da cibercultura, a gente vai levar em conta esses autores, eles já estudaram sobre isso, como, por exemplo, pensar que, então, dentro desses multiletramentos, nós estamos considerando essa variedade enorme que nós temos, pensando só no Brasil, uma variedade enorme de culturas, né, presente na nossa sociedade, indígena, quilombola, ciganos, imigrantes, migrantes. Então, como valorizar tudo isso nos contextos locais, mas também não perder essa conexão com o global, com tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, esse é um aspecto. O segundo é pensar que nós temos uma diversidade de currículos nessas escolas, de contextos culturais totalmente diferentes uns dos outros. Então, é um aspecto extremamente importante, porque os multiletramentos que acontecem numa comunidade ribeirinha é diferente de multiletramentos que acontecem com o grupo de Saquarema. Então, são totalmente diferentes, embora haja alguns aspectos, né, similares. E a outra questão é levar em conta a multiplicidade semiótica das linguagens, porque nós temos hoje, porque nós estamos falando de cibercultura, nós estamos falando de educação online, nós estamos falando de uma diversidade de linguagens. Então, levando em conta que elas são multimodais, que elas são hipermediáticas, já que elas passam, né, por diversas mídias. E aí, como é que nós levamos em conta tudo isso para nos comunicar, para nos informar, para nos divertir, para interagir com os outros e para aprender também na escola e na universidade? Que aí é que vem a questão de pensar, então, para o contexto atual, o que seria, em que os multiletramentos contribuem para que um praticante cultural seja letrado, né? Letrado para atuar na cibercultura. Então, claro que, para além de questões funcionais, é muito importante que ele seja um criador de sentidos, né? Um produtor de artefatos culturais e criador de sentidos, analista crítico, né, da situação que nós vivemos, por exemplo, política, econômica e tudo mais, e construtor de conhecimentos que podem ser transformadores, inclusive. Então, tudo isso, esse conjunto é que são os multiletramentos. Aí a faculdade está, as faculdades, especialmente as de pedagogia, estão pensando já em passar essas informações para os professores para que eles possam utilizar em suas aulas. E isso exatamente. Os nossos professores já vão ter, claro. Com certeza está todo mundo pensando nisso. Mas e aqueles que já estão atuando, que se formaram alguns anos atrás, já estão quase se aposentando e tiveram esse baque muito forte em ter que utilizar uma tecnologia, ter que utilizar um aparelho digital, que não tinha um tanto quanto uma intimidade para isso. Essas pessoas, professores, eles podem conseguir se superar e adaptar suas aulas para o uso do digital, especificamente no letramento do uso deles? Com toda certeza. Até porque, por exemplo, vamos pensar nas práticas cotidianas, né? Nós estamos sempre pensando a partir daquilo que Michel de Certeau chama, em relação aos praticantes culturais, que é o homem ordinário, o homem do cotidiano, aquele que está, né? Homens e mulheres, né? Então, todos nós, né? Não só aquele que está na sala de aula, mas aquela pessoa de terceira idade que está em casa e que está reaprendendo, ou melhor, está aprendendo agora a fazer uso de tudo isso
no momento de pandemia, até para se comunicar, né, com as pessoas, então já começa por aí. Mas pensando no contexto específico da universidade e da escola, que é o teu caso, com os professores, nós precisamos levar em conta que é necessário uma reconfiguração dos currículos. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, letramentos digitais ou multiletramentos, né, da cibercultura não se constituem uma disciplina, não se constituem, né, um componente curricular. Aí, como é que, então, eu levo isso para a escola, né? Eu teria que pensar que são conhecimentos que são transversais, né? São coisas que elas atravessam, né? Todas as disciplinas. Então, eu acho que aí eu vou nos estudos da Edmeia Santos para falar da questão dos desenhos didáticos dessas formações, né? Se nós estivermos pensando numa formação inicial ou mesmo continuada, tá? De professores, é pensar nesse desenho didático que venha fazer essa convergência de mídias. Eu não sei se ela precisa ser pensada, por exemplo, num ambiente virtual de aprendizagem, um AVA que se constitui para a educação, mas pode ser em outras plataformas que hoje nós temos à disposição na internet, né, no ciberespaço, e com as suas diversas interfaces e linguagens, mas pensando sempre alguma coisa hipertextual, por onde eles possam caminhar por diversos espaços, construindo, né, diferentes possibilidades aí. É isso que o professor Roberto Sidney Macedo vai chamar de ambiências formativas, ou melhor, ambiências formacionais, entendeu? É pensar essas diversas ambiências e, principalmente, eu acho que é um aspecto bastante positivo pensar em temas do cotidiano, em coisas próximas, né, desses estudantes e desses professores, para que a gente possa, de fato, usar aquilo que tem sido esse potencial das redes e o potencial dessas múltiplas plataformas que nós temos. Eu acho que esse período agora da pandemia tem mostrado muito para a gente como que as pessoas aprenderam a fazer uma série de coisas que elas não faziam antes, né? Como, por exemplo, não é que não faziam antes, elas faziam muito sim antes. Vou pegar o exemplo dos professores, do pessoal da educação, que faziam congressos, faziam seminários, faziam palestras, mas presencialmente. Agora, com a pandemia e com a não possibilidade das viagens, do presencial, de tudo face a face, está se fazendo à distância. Então, todo mundo aprendeu a usar alguma plataforma, lives, a operar pelas brechas, né? Por aquilo que é possível. E aí tem um autor que ele chama Gilles Deleuze, que ele vai falar da potência do virtual. E aí eu acho que ele está assim, muito presente agora, porque nunca foi tão visível esse invisível, né? Porque assim ele não é palpável, o ciberespaço, as coisas que estão lá, a internet, essa potência toda desse estar junto virtual, mas é realmente um espaço de potência, um lugar de possibilidades e de criações, e que agora nós estamos vendo acontecer com muito mais intensidade, né? Então, é isso. Eu acho que são os espaços que são forjados pelos próprios grupos e pelos próprios praticantes culturais que fazem essas formações. Mas, claro, sempre pensando que essas produções, essas operações desses praticantes aí, elas têm que passar, é claro, já que nós estamos pensando em formação educativa,
por conhecimentos e habilidades específicas, porque é possível, Sérgio, pensar naquilo que são necessidades daquele grupo. Então, são necessidades específicas, então podemos trabalhar com elas, mediando, né, aquilo que são questões socioculturais ali, e trazendo, por exemplo, a possibilidade de autorias e criações com essa grandiosidade de possibilidades que a gente tem digital em rede. E aí eu acho que entra uma questão muito importante quando a gente fala em que tem sempre alguém que faz essa mediação. Por exemplo, eu percebo agora, no Vivências Pedagógicas, você fazendo essa mediação no sentido de levar esse conhecimento para um determinado grupo, ou pelo menos a discussão inicial sobre eles. E aí, Vygotsky, que é um autor que a gente trabalha muito na educação, né? Esse é conhecido de todo mundo, ele vai falar que para haver mediação, tem 3 elementos que são essenciais, que são o técnico, o elemento técnico, né? Que são os artefatos, que são tudo que está no nosso meio, né? E aí aqui entra muito presente os artefatos tecnológicos, o humano, né? Que é todo o social, e também o simbólico, que aí entra todas as linguagens, os signos e semioses, entendeu? Então, e é isso que acontece, essa mediação com todos esses elementos juntos. E aí a gente vê tanta coisa linda acontecendo. E aí você pode me perguntar também, Sérgio, você pode estar querendo saber, assim, mas é possível saber alguma coisa mais palpável ainda, né, dentro desses multiletramentos? Acabou de ler meu pensamento. Né, um exemplo prático, como é que se dá que conhecimentos e habilidades são esses que vocês estão falando? Como é que isso se dá na prática? Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo já. Mas, antes disso, dizer para você que quando nós estamos fazendo estudos sobre letramentos digitais e agora sobre os multiletramentos na cibercultura, nós estamos pensando que dentro deles existem diversas dimensões desses letramentos e dentro dessas dimensões desses letramentos existem muitas habilidades que podem ser construídas. Então, por exemplo, desde uma dimensão mais funcional, técnica, operacional, que é operar mesmo com o computador ou qualquer dispositivo, né? Nós temos a sensório-motora, a comunicacional, de comunicação online, midiática, informacional, que é muito importante hoje, audiovisual, a linguística, a multimodal, a científica, a artística, literária, cognitiva, crítica, mas eu vou te dar um exemplo prático. Pegando a sua experiência no Vivências Pedagógicas, que você está construindo tudo isso para levar para o seu coletivo. Vamos pegar, então, o exemplo do Sérgio. O Sérgio faz contato com os professores, né? Eu estou pensando num conjunto de letramentos. Depois eu vou dizer quais são os que estão aí. Faz contato com esses professores, convida. Depois, ele seleciona o material que esses professores produzem, teses, artigos e tal. E você lê tudo isso. Você lê porque você dá o retorno para a gente. Né? Então, a gente sabe que você leu. Aí, você interage com esse conhecimento. Né? Com essa informação primeiro, depois ela passa a ser conhecimento para você. E aí você conhece todos esses gêneros do discurso, esse gênero acadêmico, correto? Aí depois você pensa, agora eu vou fazer a roteirização da minha fala com esse professor, porque eu tenho algumas curiosidades, eu quero saber algumas coisas para eles me contar, para eu levar para o meu coletivo. Então, você faz essa roteirização, depois você seleciona as plataformas que você vai usar, vou usar o Zoom para gravar, depois eu vou editar esses vídeos, depois eu vou
compartilhar esse vídeo no YouTube, que é uma outra mídia social, e depois eu vou compartilhar esses links em várias redes sociais, porque eu quero também divulgar isso para outras pessoas, porque eu também quero contribuir com a inteligência coletiva desse país, né? Então, você vai e faz todo esse movimento. Nossa, olha o tanto de letramentos que estão aí. Então, você começa desde um letramento mais social, que é de você conhecer esses professores, interagir com eles e tal, você passa pelo letramento informacional, científico, linguístico, comunicacional, específico de comunicação online também, midiático, porque você opera com várias mídias, e aí você chega no final e fala, nossa, mas esse trabalho está ficando bem simples para mim. Cada dia que eu faço, ele... Sabe por quê? Porque é isso mesmo, entendeu? É isso mesmo. Por isso que os letramentos não têm fim. Não tem fim. O praticante cultural, ele vai aprendendo coisas, ele vai aprendendo habilidades, conhecimentos, e isso vai se complexificando para ele. Então, não existe um grau máximo, não. Vai embora. Entendeu? Daqui a pouco você vai estar fazendo um monte de coisas, e as pessoas com as quais você trabalha também, porque você vai fazendo coisas junto com elas, vocês vão construindo esses conhecimentos juntos. Então, por isso é importante. Mas eu vou pegar, Sérgio, se a gente ainda tem tempo, exemplo. Eu vou pegar um outro exemplo de multiletramentos que poderiam ser feitos, por exemplo, na escola, com os estudantes, os professores fazerem com os estudantes, que são atividades cotidianas, na verdade, mas que vai operar com a utilização de diversas mídias e linguagens também. Por exemplo, nós temos agora, no contexto da pandemia, a gente tem que pensar sempre nesses, né, no contexto que a gente vive naquele momento, né, operando também com aquilo que o professor Sidney Macedo vai dizer, né, que é com as possibilidades, com os acontecimentos, não é verdade? Não só na pesquisa, mas também nas nossas práticas cotidianas, né, educativas. E aí nós temos agora, no período da pandemia, algo que é tão preocupante, mas tão preocupante, que a própria Unesco chamou de desinfodemia. É um nome feio até, não é legal, não é bonito, mas é assim, preocupada com o tanto de desinformação que está circulando na internet, que são as fake news, né? E aí, pensando nos estudantes, por exemplo, de ensino fundamental 2, de ensino médio, trabalhar com eles no sentido de chamar atenção para esse fenômeno, porque isso é um fenômeno que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, ele já acontecia, né, mas ele está muito mais acentuado agora, nesse momento da pandemia, e justamente vinculada às questões de desinformação básica sobre a própria doença Covid-19. Né? Então, a ONU ela considerou que as fake news hoje sobre o novo coronavírus, ela é mais mortal do que o próprio vírus, entendeu? Porque pode levar, com essas desinformações, pessoas a se medicar de forma errada, a fazer várias coisas que não são científicas, né? Então, o que pensar, por exemplo, em termos de atividade que seja envolvendo multiletramentos com esses estudantes? Por exemplo, vamos pensar, então, em fake news, vamos pensar em trabalho com partindo de um dos letramentos, que é o letramento informacional, que é saber fazer uma busca na internet, coisa básica, né? Fazer a busca, selecionar o material que está lá, fazer uma avaliação dele,
nessa avaliação, saber passar por sites de confiabilidade que vão conferir se aquela notícia é falsa ou é verdadeira, né? E aí, para fazer uma validação dessa informação, para depois, então, poder trabalhar com ela. E aí, com esse trabalho, poderia pensar em temas da desinformação. Por exemplo, quais são os temas recorrentes da desinformação? Tudo pensando na pandemia. Então, origem do coronavírus, a transmissão, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento, as estatísticas, para quem é de matemática, as estatísticas falsas, que o pessoal, até isso os grupos estão fazendo. Questões sobre isolamento social, impactos na sociedade, do meio ambiente, repercussões econômicas, teorias da conspiração, tudo isso só nos temas que estão circulando. Aí poderia pedir para eles, tá, e quais são as produções culturais feitas? Quais são as produções, né? Porque a gente, quando pensa em produção cultural, pensa que é alguma coisa assim, muito sofisticada, algo para ser comercializado, e não é isso. O que circula na internet também são, tá? São produções desses praticantes culturais. Então, memes, os próprios sites falsos que são feitos, os vídeos que as pessoas fazem, os podcasts que hoje muita gente faz, né? As deepfake, que estão muito na moda agora, os áudios simples, né? de WhatsApp. Piadas. Exatamente. As imagens, e também textos verbais, tá? Aí levantar quem são os autores, disseminadores dessas notícias. Eles vão descobrir coisas, porque são influenciadores digitais, políticos, celebridades, pessoas públicas conhecidas, né? Então, aí vai descobrir quais plataformas pelas quais esses produtos, né, culturais estão sendo veiculados. Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, tá? Enfim, o que fazer para achatar, então, essa curva da desinformação? Já que, né, o que fazer? Conhecer um pouco sobre o que é fake news, né? O que é que pode ser feito, conhecendo, por exemplo, o projeto de lei sobre fake news que está tramitando, levantar os sites que são possíveis de serem usados para fazer essa checagem de fatos, isso é uma coisa muito importante, tá? E aí, no final das contas, eles vão contribuir para combater a carga viral das fake news. Por quê? Porque o que é importante dizer na educação online e no desenvolvimento de multiletramentos é que esses praticantes culturais eles têm também que produzir, né? Eles têm que produzir artefatos. E aí, produzir contradiscursos a essas fake news também são importantes. Como produzir contradiscurso? Fazendo produções semelhantes a essas que circulam, mas baseadas em pesquisas científicas, baseadas em notícias, baseadas em análises verificadas, baseadas em fatos, né, para ajudar a combater a pandemia da desinformação. Então, isso é possível também. E aí, não dá tempo da gente voltar tudo, mas vamos pensar quantos letramentos digitais perpassou aí em uma única atividade de pesquisa, que, claro, não vai ser feita num dia só, isso é uma coisa que são etapas, né? E dentro dela são desenvolvidas inúmeras possibilidades de desenvolvimento de habilidades específicas e também de conhecimentos mais complexos que envolve esse contexto maior dos multiletramentos. E aí, pensando sempre, e aí aqui eu vou me reportar a um texto de dois amigos
que é o Mariano Pimentel e o Felipe de Carvalho, que eles recentemente lançaram esse texto sobre educação online, pensando sempre que tudo que está acontecendo agora como uma obra aberta, como algo possível de ser expandido, de ser criado com uma gama de possibilidades, porque tudo isso que esses praticantes culturais fazem enquanto produtos, aquilo que eles se apropriam enquanto conhecimento, né? E dentro desse arcabouço gigante aí, que são os multiletramentos, tá? E aí eu fico à disposição se você quiser fazer mais alguma pergunta. Você falou uma coisa que eu achei bastante interessante, e aí fiquei pensando aqui em algumas coisas para tentar representar o que você falou. Eu fiquei imaginando o seguinte: vou imaginar aquelas brincadeiras de bola de sabão que a criança pega e enche, começa a chegar aquelas bolas. Então, são várias bolas de sabão viajando pelo espaço. Cada uma dessas bolas seria representadas a educação e a cybercultura. Então, as bolas ficavam uma do lado da outra, mas não se conectavam. Então, se a educação quisesse lançar a mão de algo de tecnologia, ele abria um bracinho, pegava e voltava. Hoje, com o que aconteceu no nosso mundo, essa bola da cybercultura, ela conseguiu entrar na educação. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque as pessoas agora vão, quando pensar numa aula, ela vai pensar numa aula voltada a também ser teletransmitida, voltada também a ser usada numa plataforma digital. Então, a minha aula não vai ser só uma aula presencial, eu falando numa turma. Então, essa aula precisa ser adaptada, deve ser feita em vários momentos, e cada momento aonde eu vou utilizar essa aula. Numa sala de aula presencial, numa sala de aula online, talvez numa discussão através de uma live, talvez uma discussão através de um bate-papo como esse, realmente que demonstra a força que tem essa tecnologia. Quando você disse que o trabalho que eu estou fazendo aqui, ele vai repercutir, é porque vai repercutir mesmo, porque esse documento ele vai ficar disponível não só para quem é de Saquarema, mas para o mundo todo. Todo mundo que tiver acesso ao YouTube vai ter acesso ao material. Então, fica a minha fala, a sua fala, a fala da Edmeia, do Marco Silva, fica gravado e fica pronto para qualquer pessoa que estiver estudando, tiver interesse em saber mais alguma coisa, de acessar. Isso que é legal nessa nova forma da educação. E a pandemia, infelizmente, para uns, é uma coisa ruim, mas ela permitiu que houvesse um crescimento muito grande para que as pessoas começassem a pensar de maneira diferente, fora da caixinha. O que eu posso fazer agora? E esse agora não vai ser só agora, vai ser para sempre. Exatamente. Então, Sérgio, você me fez aqui pensar na questão de que é muito comum as pessoas perceberem a cibercultura assim, exatamente como isso que você falou, como uma bolha separada, né, e a educação lá do outro lado. E, na verdade, não é nós, da educação, estamos dentro dessa bolha maior, que é a cibercultura, porque ela, na verdade, nem é uma bolha, porque, claro, isso que você fez, essa figura de pensamento, essa analogia que você fez, é muito boa, porque são metáforas, né? Que a gente vai construindo coisas pelas metáforas, isso é muito legal. E aí, na verdade, nós estamos imersos na cibercultura, porque ela é a cultura que nós vivemos, ela é a cultura que nós estamos praticando todos os dias. Claro que alguns grupos, eles fazem uso dessas questões todas que você citou muito mais, e outros menos. A educação, principalmente, agora é que muitos grupos estão começando a operar, então, com essa imensidão de coisas. Mas você também me fez lembrar, Sérgio, de uma outra questão muito importante, que é a elasticidade do social. Quem falou sobre isso num texto foi Boaventura de Souza Santos. Ele lançou um livro agora na pandemia sobre a cruel pedagogia do vírus.
E ele disse justamente isso, que, na verdade, o que aconteceu agora mostrou que nós temos uma capacidade humana gigante de encontrar alternativas para enfrentamento da crise. E uma delas é certamente essa possibilidade de uso de tecnologias para poder fazer uma série de coisas, inclusive para educar, né? Então, isso mostra que nós realmente conseguimos fazer tudo isso e estamos, com isso, aprendendo e, na verdade, desenvolvendo muitos letramentos. É verdade. Professora Terezinha Fernandes, um prazer muito grande poder participar desse bate-papo interessante. Gostei muito. Aliás, foi bastante profundo e engrandecedor. Acho que nós teremos muitas conversas aqui entre os professores a partir da sua explicação. Muito bom, gostei muito. Muito obrigado pela sua participação. Não tenho nada que criticar. Obrigado. Sérgio, eu gostaria de finalizar falando de um poeta que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, o poeta pantaneiro, que é Manuel de Barros. Há muito tempo atrás, ele falava em um dos seus poemas que o quintal dele era maior do que o mundo. E hoje, né, nesse contexto da cibercultura, do ciberespaço e do potencial do virtual, que é essa, né, da ubiquidade, que é eu poder estar aqui dentro da minha casa, fazendo essa entrevista com você e você na sua casa em Saquarema, mas ao mesmo tempo estarmos juntos, onde você me chamou, no ciberespaço, né? Então, isso, eu me reporto a esse poema dele para dizer que, então, nosso quintal, nossa sala, nossa biblioteca, nossa casa está no mundo hoje, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de te agradecer, né, imensamente pelo convite. Foi um prazer. Eu acho que foi uma conversa assim muito bacana. Poderíamos ficar aqui, né, até a noite falando sobre isso, mas a gente tem tempo. E aí eu espero que a gente possa continuar esse diálogo, né, em outros espaços-tempos de formação, né? E aí eu quero finalizar assim, bem sensível ao momento que nós vivemos e também me solidarizando com todas as pessoas do Brasil que perderam entes queridos, que tem alguém doente na família pela pandemia, pelo coronavírus, e, enfim, me reportando e também pensando em tudo que nos afeta essa situação toda, né? Então, eu quero trazer, e aí pensando nos multiletramentos, porque eu não estou descolada desse conceito. É assim, pensando, trazendo uma instapoesia, que são poesias, Sérgio, que elas são produzidas no Instagram, inclusive um movimento, um fenômeno também, que é da cibercultura, e que trouxe muitos jovens para o universo, né, poético, para produzir tudo mais, né? Então eu trago um trecho da instapoesia da @acasapoeta, tá? Que vai falar nesse contexto que nós estamos de quarentena, aquecer um pouco também a nossa alma com uma palavra, que é saudade. Aí, ao definir saudade como um substantivo feminino, essa poesia, que é instapoesia lá no Instagram, ela define também como um abraço que eu não dou fazem semanas e aquela vontade danada de entregar um beijo atrasado. Então, é com esse sentimento que eu termino essa entrevista com você, agradecendo muito e mandando beijos, abraços a você, a todo o seu grupo que vai nos assistir e que a gente possa continuar dialogando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.